Shalom, shalom, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esse vídeo. Eu me chamo Sara, eu faço parte da tropa de elite de Jesus e eu tô aqui para fazer um vídeo sobre o capítulo 3 de Marcos, para o nosso grupo, de leitura e meditação da Bíblia, que é um grupo onde nos incentiva, a lermos, a estudarmos e a praticar aquilo que a gente tem aprendido com o Senhor, amém? Então, se você sentir, no seu coração esse desejo de fazer parte desse grupo de estudo, então, manda uma mensagem no direct, manda uma mensagem aí no particular, que vai ser um prazer colocar você aí junto conosco nessa caminhada, tá bom? Então, vamos lá. Antes de começar a falar aqui sobre algumas considerações que eu fiz, eu quero orar com vocês, tá bom? Vem aí, ora comigo. Pai de amor e de bondade, eu te agradeço, Senhor, por mais esse dia. Te agradeço, Senhor, por ter acordado, pelo respirar, Senhor. Te agradeço, Pai, pela saúde, pela minha família. Te agradeço, Senhor, por cada pessoa, Pai, que está vendo esse vídeo. Seja, Senhor, em qual plataforma for. Abençoa a vida dela. Derrama sobre ela bênção, Senhor, sem limites, Pai. Que elas tenham seus olhos, seus ouvidos abertos para as tuas bênçãos, para te ver, Senhor, em todos os detalhes da vida dela. Enche o nosso coração, Senhor, de ti, Pai. Nos abençoa, nos ilumina. Traz, Senhor, clareza da leitura que vamos fazer hoje, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que haja um despertar na nossa vida, na vida de cada irmão que está vendo esse vídeo, e que a gente cresça em comunhão e intimidade contigo. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Vou ler hoje e falar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 3. Vamos lá. A minha versão que eu leio é a versão NVT, que é a nova versão transformadora. É uma versão bem boa, de fácil entendimento. Vamos lá. A minha traz assim: Jesus cura no sábado. E eu quero começar com vocês logo no primeiro versículo, que ele vai falar assim, ó. Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e notou que havia ali um homem com uma das mãos deformada. Então, já quero parar por aqui e falar para vocês que ele notava as pessoas, aqueles que ninguém queria notar, aqueles que ninguém queria ver, aqueles que ninguém queria falar. Sim, ele notava e ele ia até essas pessoas. Isso é lindo de ver, confirmando que realmente Deus, ele não faz acepção de pessoas, ele realmente inclui, ele não exclui, ele inclui, E mais uma coisa muito boa, que é sobre esse homem que tinha essa mão deformada. Eu não sei quanto tempo, que ele tinha essa mão deformada, eu não sei se ele nasceu dessa forma, mas mesmo com essa dificuldade, mesmo com essa mão deformada, mesmo assim, ele ainda ia na sinagoga, ele ainda buscava o Senhor, ele ainda queria aprender mais do Senhor. Então isso nos ensina, para a gente nunca deixar de buscar o Senhor. Então, que em nome de Jesus a gente possa ter esse entendimento, essa clareza e... Amém? É isso aí. Então, vamos lá. No 2 ele fala assim, ó, os inimigos de Jesus o observavam atentamente e se ele curasse a mão do homem, planejavam acusá-lo, pois era um sábado. E mais pra frente ele vai falar, olha só, fazer o bem merece acusação, eu imagino que a gente pode estar vivendo novamente esse tempo, eu acho que talvez para frente, talvez a gente, muitas pessoas estão fazendo o que é errado, achando que é certo, e muitos estão deixando de fazer o que é certo porque não vê ninguém fazendo. Então, que a gente tenha em nós, as escrituras, porque a gente precisa se basear nas escrituras para saber o que é certo ou o que é errado. E que cada vez mais a gente se aprofunde nelas, para que a gente pratique e dê exemplo para as pessoas. Mesmo assim como Jesus, ele sofreu tantas acusações, se nós somos discípulos de Jesus, provavelmente nós também sofreremos, mas que isso não nos abale.
e isso não nos tire do nosso propósito e nem daquilo que está preparado para nós, né? Que a gente se fortaleça nas Escrituras, se fortaleça no Senhor e continue, persevere, amém? Vamos lá. O versículo 4. Em seguida voltou-se para seus críticos e perguntou, Jesus, né? O que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? E eles ficaram em silêncio. Que forte, né? E Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste, sim, Jesus também tem sentimentos, pelo coração endurecido deles. Então, olha só, gente, que a gente não fique olhando para o outro, não fique olhando para o que o outro faz, para o que o outro fala, ou fazer as coisas que o Senhor está pedindo para você fazer, para mim fazer, pedindo uma aprovação de outra pessoa. A gente precisa ter a aprovação do Senhor, né? E que a gente não entristeça mais o coração do Pai fazendo aquilo que é errado. A gente não deixe mais ele irado e nem triste, né? E que a gente possa obedecer ao Senhor, independente do que for, independente da situação. Amém? Vamos lá. E daí, então, as multidões seguem Jesus. Ali ele vai falar, né, que vinham pessoas de muitos lugares, vinham ver Jesus, muitos queriam ser curados, muitos queriam algo de Jesus, né, queriam ver ele, tocar nele, ter a bênção, e eles não mediam esforços para isso. Então, muitas vezes a gente sabe que a gente precisa de Jesus, mas a gente não quer ir até ele. A gente está com preguiça, então demora muito, eu preciso me esforçar, eu não quero me esforçar. Mas veja, né, em tantos lugares a gente vê que muitas pessoas de muitos lugares iam até Jesus. E naquele tempo era tudo muito mais difícil, né? Tinha que ir até ele, era andando, né? Dias de viagens. Então, realmente isso fala muito conosco, que hoje a gente pode entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e buscar a presença dele, mas mesmo assim às vezes a gente não quer. Então que a gente possa sim buscá-lo, se esforçar, assim como esse pessoal fazia. Amém? Vamos lá. Então Jesus escolhe os 12 apóstolos. No 14 ele vai falar assim, ó: escolheu 12 e os chamou seus apóstolos, para que o seguissem e fossem enviados para anunciar a sua mensagem. E lhes deu autoridade para expulsar demônios. Depois ali no 16 e 17 ele vai falar o nome de cada apóstolo, né? Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Tadeu, Simão e Judas Iscariotes. Eu quero ler ali no versículo 20 com vocês, que vai falar assim, ó: certo dia Jesus entrou numa casa e as multidões começaram a se juntar. Outra vez, logo ele e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Esse início aqui, ele me fez lembrar daquele versículo que fala assim, que a seara é grande e poucos são os ceifeiros, né? E realmente a gente pode ver aqui, quando muitas pessoas iam até Jesus, né, que se chegavam a se espremer, né, fala ali. Então, olha só que importante a gente continuar aquilo que o Senhor pediu para nós, né, continuar a falar da boa obra, a falar de Jesus, a declarar Jesus sobre a vida das pessoas, porque realmente a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Amém? Vamos lá. O 24 ele vai falar assim, ó: daí ele vai falar, daí ele falou sobre os fariseus, falando sobre que ele estava possuído por Beelzebul e que o que ele fazia, ele recebia desse príncipe, né? E no 24 ele fala assim: um reino dividido internamente será destruído. Da mesma forma, uma família dividida contra si mesmo se desintegrará. Então, que em nossos lares não haja divisão, né? Que todos estejam caminhando para o mesmo alvo, que é Cristo. E se hoje ainda não está, ore com relação a isso. Declare, né, pela fé, que sim, vocês caminham para o alvo, que é Cristo.
Declare, não canse de declarar isso sobre a sua casa. Olhe com os olhos da fé. Amém? Então vamos lá. O 29 ele vai falar assim, daí ele, né, ainda sobre essa história, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Então, que a gente tenha sempre o cuidado de dar glória a Deus, aquilo que é de Deus. A gente não tenha essa dúvida, não esconda, não dê aquilo que é de Deus para o inimigo ou para outra coisa, para outra pessoa, que a gente sempre dê glória àquilo que é de Deus para Deus. Amém? Então depois ele vai falar sobre a verdadeira família de Jesus. Eu quero finalizar com vocês no 35, que é um versículo que vai falar assim: quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, que a gente possa sempre fazer a vontade do Senhor aonde quer que nós estejamos, seja em qual for a circunstância. Amém? Para que essa inclusão seja feita aí, né, de família. Amém? Que a gente continue a falar sobre o Senhor Jesus, que a gente continue a falar sobre esse nosso irmão mais velho e que a gente continue a testemunhar e falar para as pessoas sobre Jesus. Amém? Então, meus amores, estes foram os meus comentários. Eu espero que eu tenha ajudado vocês na leitura, tenha dado clareza e que, em nome de Jesus, a gente possa estar junto aí até o próximo. Amém? Beijo. Tchau.